Oi, gente, tudo bem? Aqui nessa aula, então, nós vamos começar com os conceitos de grafos. Tá? Então, nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou apresentar aqui nos slides, né? São 15 slides, os principais conceitos de grafos, e aí depois, nas atividades dessa aula, a gente vai analisar várias aplicações reais onde esses conceitos se encaixam, né? Então, para a gente mapear bem o que a gente tem na teoria, né, de ciência da computação de grafos e o que a gente tem aí na vida real. Então, aqui vou explicar cada um dos conceitos, né? Então, vou só voltar aqui um pouquinho, né? Então, como a gente já viu, o grafo é formado por nós, né, que são as bolinhas, né, onde ficam dados, e essas bolinhas são ligadas por essas linhas, né? Então a gente tem informação nas bolinhas e a gente tem informação nas linhas, né? Como a gente viu um mapa, por exemplo, né? Se eu tenho aqui uma bolinha que é Porto Alegre, outra bolinha que é Torres, e eu tenho uma distância de Porto Alegre até Torres, então essa distância ela vai estar na linha e o nome das cidades então vai estar nas bolinhas. Então o grafo é uma estrutura de dados em que a gente tem dados que estão ligados entre si, e a gente tem dados tanto na bolinha, que a gente chama de nó, que nós já vamos ver na sequência, como nas linhas, né, que a gente chama de ligações ou arestas. Então, formalmente, né, o que a gente tem? A gente tem um grafo que ele é formado por vários vértices, que são as bolinhas, e por várias arestas, né? Então, a bolinha é o vértice, a partir de agora a gente vai chamar de vértice ou de nó, a gente também encontra esse nome, né? E eles são ligados por arestas ou por arcos, né? Então, as arestas, elas não têm direção, então posso ir nos dois sentidos. Então, por exemplo, uma rua, eu vou, né, nos dois sentidos, para os dois lados, então ele é representado por uma linha sem nenhuma indicação de direção, que é a seta, né? E os arcos é quando a gente tem uma direção. Então, por exemplo, né, uma rua de mão única, que eu tenho só um sentido, então eu vou indicar com arco. A gente tem esses nomes, né? Então, na teoria, a gente chama as arestas, são as linhas que não têm direção, e os arcos são as linhas que têm direção. Mas, assim, na prática, na vida real, a gente chama tudo de aresta, né? Então, aqui é só para a gente saber essa separação, mas não tem problema se a gente chamar de aresta, né? O importante é saber como ele é aplicado para modelar um grafo. Então, a gente tem os grafos, eles são classificados, aqui são 2 slides, né, em 2 tipos de grafos. Então, os grafos que são orientados, e depois eu vou falar dos grafos não orientados. Tá? Então, o grafo orientado é quando a gente tem um arco, ou seja, eu tenho uma direção. Né? Então, por exemplo, se eu pego o Google Maps ou o Waze, a gente tem uma direção nas ruas, né? Então, tanto pode ser uma rua de mão única, que vai numa direção só, aqui nesse grafo não tenho, né? Como eu posso ter, né, uma seta que vem do 1 para o 5 e outra seta que vai do 5 para o 1. Então, o grafo orientado ou dirigido é o que tem uma orientação nas arestas, né? Então, a gente tem uma direção. Então, aqui coloquei 2 exemplos, né? Uma são os mapas. Então, tanto eu tenho, aqui eu peguei assim, um caminho, né, aqui de Porto Alegre, para eu ir do Hospital de Clínicas, que é da URGS, até o Campus do Vale, né, que é onde eu fico. Então, ele vai me colocar no mapa, e aqui eu vou passar por ruas. Tem ruas que tem uma única e tem ruas que eu vou nos 2 sentidos. Então, se eu preciso de uma orientação, então o grafo é orientado no momento de representar, que é o desenho dele, né? Então, ele vai ser representado com uma direção de seta para indicar para qual lado eu posso ir. Então, se eu quero ir do Hospital de Clínicas até o Campus do Vale,
né, eu tenho uma direção que eu tenho que seguir e eu tenho que passar pelas ruas que tem essa direção. Aqui peguei um outro exemplo, né? Se eu pego um Instagram, né, as relações de amizade também é um grafo orientado ou dirigido, porque eu posso seguir uma pessoa, né, então a Renata segue a Maria, mas a Maria pode não me seguir, né? Então, numa relação de amizade, eu tenho dois vértices, que são duas bolinhas, e a Renata segue a Maria, então tem uma seta da Renata em direção à Maria, mas não vai ter uma seta, né, da Maria em direção à Renata. E aí a gente tem várias aplicações diferentes. O grafo não orientado é quando a gente não tem a direção ali das setas, né? Então, por exemplo, eu tenho ali, aqui eu tenho o grafo, né? Então, eu tenho uma linha que vai de 1 até 4 e essa linha também vai de 4 até 1. Então, não tem diferença. Né? Então, aqui peguei um exemplo mais antigo, que é a do Facebook, né, para a gente comparar com o anterior, e uma relação de amizade, ela é um grafo não orientado lá no Facebook, que é diferente do Instagram. Então, no momento, né, que alguém pede amizade, Renata pede amizade para Maria, no momento que ela aceitar, as duas vão ser amigas, então a gente diz que isso é simétrico, a gente tem a ligação nos dois sentidos. Né? Então, a gente tem essa primeira classificação, que é orientado e não orientado, e depois a gente vai ter uma outra classificação, que é valorado e não valorado. Né? Então, o grafo valorado, o que a gente tem? Eu tenho dados no vértice, que são as bolinhas, e eu tenho dados nas ligações, que a gente chama de peso. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma ligação de 1 para 6 e de 6 para 1, e a distância que é 19. Isso a gente vê muito nos mapas. Né? Então, aqui, se eu quero que fiz um mapa Google Maps, né, para sair de Porto Alegre, passar por São Paulo, depois ir para Salvador e depois ir para Manaus. Então, a gente tem os vértices, que são essas 4 cidades, né, que estão indicadas aqui, Porto Alegre, São Paulo, Salvador e Manaus. E nas arestas a gente tem a direção, né? Então, aqui de Porto Alegre até São Paulo, eu vou ter um valor, que é a distância. Né? De São Paulo até Salvador, eu vou ter uma outra distância. De Salvador até Manaus, eu vou ter uma outra distância. Então, o grafo valorado é em relação às arestas. Eu tenho um valor, que é uma distância, que está lá nas arestas. Agora que a gente já conhece os grafos, né, então, antes disso, né, a gente vai fazer um exercício só para identificar se é valorado, não valorado, orientado, não orientado, e está no formato de questionário, né, para ficar bem claro as aplicações práticas no que elas se encaixam. Aí depois a gente tem a adjacência, né, então a gente diz que 2 vértices eles são adjacentes se existe uma ligação entre eles. Né? Então, essa informação ela é bem importante de adjacência, que diz respeito aos vértices, que depois a gente vai usar isso na implementação dos grafos. Né? Então, o grafo não orientado, a adjacência ela é simétrica nos dois lados. Né? Então, V1 é adjacente a V2. Se eu sou amiga, né, da Maria lá no Facebook, Renata e Maria são adjacentes, né? Então, a adjacência é com relação aos vértices. E, né, no grafo orientado, a gente vai ter adjacência num sentido só. Né? Então, né, que V1 é adjacente a V2 e não é simétrico. Então, continuando, a gente tem agora a incidência, né? Então, a incidência é com relação às arestas. Então, 2 vértices, eles são incidentes se tem uma aresta entre eles, né? Então, enquanto a adjacência é com relação aos vértices, as bolinhas, a incidência é com relação às arestas, às ligações. Então, aqui
não orientado, o vértice 1 incide no vértice 2, são uma incidência, né, uma relação de incidência, e o vértice 2 incide no vértice 1. Aqui, quando a gente tem uma ligação, né, eu tenho o vértice 1 e incide no vértice 2, aqui tem uma incidência, mas não tem para o outro lado. Aí depois, quando a gente desenha um grafo, né, então a gente tem o conceito de grau e o conceito de ordem, né? Então, aqui a gente tem assim, eu tenho ali um grafo que ele tem 8 vértices, né? Então, o grau de um vértice é igual ao número de linhas que incide nele, né? Que sai dele ou que chega nele. Então, por exemplo, aqui eu tenho o V1, né? O grau dele é 2, porque sai dele 2 ligações. O V3 é 4, porque saem 4 ligações. O V7 é 3, porque saem 3 ligações. Né? E a ordem de um grafo, então, é o número de vértices que ele tem. Né? Então, por exemplo, em geral, a gente guarda um grafo numa matriz, então a ordem do grafo, quantas bolinhas ele tem, é o que a gente vai usar para criar a matriz depois que representa o grafo. Né? E também a gente tem a questão assim, ó, tem o vértices com grau, eu posso ter um vértice isolado, né, como aqui é o vértice 8, e ele faz parte do grafo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um mapa que eu estou representando as ilhas, então a ilha faz parte do grafo, né? Então é um grafo que permite vértices isolados, como é o V8 que está ali. A gente vai ter outras aplicações, por exemplo, o mapeamento do espaço aéreo, né? Por exemplo, para rotas aéreas de uma companhia aérea. Então, ele não tem vértices isolados, porque senão nenhum avião chegaria lá. Então, eu só vou colocar uma localização no meu grafo de rotas a partir do momento que chega algum voo lá ou que sai algum voo de lá, e aí ele vai deixar de ser isolado, né? Então, a gente vai ter aplicações que permitem vértices isolados e aplicações que não permitem. Depois a gente tem o caminho, que é muito usado nos mapas, né? Então, ali no grafo, tenho lá o V1, V2, V3, V4, V5. Então, eu quero ir de V1 até V5. Então, eu tenho aqui um caminho que vai direto de V1 até V5, eu tenho um caminho que passa por V3, tem outro caminho que passa por V2 e por V4, né? Então, a gente tem esse conceito de caminho, que é o que a gente vai usar para montar os mapas, por exemplo, né? E ainda no caminho, a gente tem uma outra característica, né, que é se ele é alcançável ou não. Né? Nesse grafo aqui não tem, mas eu posso ter um vértice no grafo que ele é não alcançável, eu não consigo chegar nele. Né? Como a gente viu lá do vértice isolado, que é o V8, eu não consigo chegar lá. Então, ele é inalcançável. Né? Então, a gente tem esse conceito de alcançável ou não alcançável, né? E aí dentro de um grafo eu posso ter essas situações, né? Tem um local que é um vértice que eu não consigo chegar. Tá? Depois, além dos vértices isolados, a gente também tem uma outra situação que é assim, eu posso ter um grafo que ele é todo conectado, então cada vértice tem pelo menos uma ligação, né, no grafo, então ele está conectado por pelo menos uma linha, e eu posso ter um grafo que ele está, a gente chama de não conectado, né? Então eu tenho V1, V2 e V4 que estão conectados, e aqui a gente tem uma outra parte do grafo, V3 e V5. Então é a mesma ideia do vértice isolado, só que daí com mais vértices, né? Então, se eu pego, por exemplo, a representação da web,
né? Então, a gente tem vários sites, um está ligado ao outro, e daí a gente vai colocando essas ligações, né? Cada bolinha é um site. Aqui é o link que um site liga para o outro. E eu posso ter um subgrafo, que é um pedaço do grafo, que entre eles estão conectados, mas eles estão isolados do restante. Então, isso é importante a gente saber, porque, por exemplo, o algoritmo do Google, que faz busca de sites, quando eu boto uma busca lá no Google, então ele tem que saber que tem esses subgrafos isolados e como ele chega lá. Depois a gente vai ter a representação de laço, né? Então eu posso ter uma ligação de um vértice com ele mesmo para representar alguma informação, né? Então essa representação a gente também tem. Aí depois a gente tem a representação de grafo completo, né? Então o grafo completo, todos os vértices estão ligados entre si. Então, o que eu quero dizer, o V1, aqui eu tenho 5 vértices, né? O V1 vai estar ligado com o V2, V3, V4 e V5. V2 vai estar ligado com o V1, V4, V3 e V5 e assim por diante, né? Então, a gente tem todos os vértices do grafo estão ligados com todos os outros, e daí a gente tem ele completamente conectado. Depois a gente tem o conceito de ciclo, né? Então, eu tenho um grafo, se ele tem pelo menos um ciclo, ele é chamado de grafo cíclico. Então, por exemplo, seguindo as arestas, eu saio de V1, vou para V2, vou para V4, vou para V5, vou para V3, cheguei em V1 de novo. Então, eu tenho um ciclo aqui, né? Porque eu saí de um ponto e acabei chegando nesse mesmo ponto. Poderia ser só um pedaço do grafo, né? Não precisa ser ele inteiro, como eu fiz aqui. Né? Se eu tivesse aqui uma linha imaginária que vai de V2 até V3, então poderia fazer esse quadrado aqui e eu tenho um ciclo dentro do grafo. Esse grafo aqui, então, ele é acíclico, né? Então eu não formo nenhum ciclo. E esse grafo aqui, ele também é acíclico, né? Como a gente tem as direções nas arestas, eu só posso seguir as direções das arestas, então eu não consigo fechar um ciclo completo. Eu venho de V1, V2, V4, V5, parei aqui, não consigo continuar. Se eu venho, né, de V1, V3, V5, cheguei aqui, não consigo mais continuar. Então, não consigo fechar nenhum ciclo aqui. Então, ele também é acíclico, né, embora a gente tenha ligações com todos os vértices. Voltando aqui, né, vou voltar aqui no conceito do alcançável, né? Então, aqui, lá no último gráfico, vou mostrar, aqui a gente viu alcançável, né? Eu consigo alcançar qualquer vértice do grafo percorrendo um caminho, né? Nesse aqui que a gente viu, né, partindo do V5, eu não consigo alcançar os outros vértices, porque ele é um vértice que não sai, né? Ele só recebe ligações. Então, se eu pergunto assim, V5 até V2 é alcançável? Não é alcançável, porque eu não tenho, né, um caminho, né, uma rota que eu chegue até lá. Tá? E depois, né, aqui o último, a gente tem o conceito de simétrico. Todos os grafos que não têm direção, né, eles são, os não orientados, eles são simétricos, porque se eu tenho um caminho de V1 até V2, eu também tenho de V2 até V1, e assim por diante em todo o grafo. Né? O grafo orientado, ele só vai ser simétrico se eu tiver todas as ligações duplas, né, nos dois sentidos, que daí não faz sentido, é melhor a gente usar o grafo não orientado. Né? Então, em geral, o grafo orientado, que tem as setinhas, ele é não simétrico, mas pode acontecer uma exceção desse tipo. Né? E o grafo que não tem as setinhas, que é não orientado, ele é sempre simétrico. Né? Depois a gente vai ver melhor lá na matriz. Tá? Então, agora a gente vai fazer 2 questionários, né? Um só para identificar se o grafo é valorado, não valorado, orientado, não orientado.
com casos reais, e depois a gente vai fazer um segundo questionário que também, em casos reais, pergunta, né, e testa esses conceitos que a gente viu. Então, acredito que é mais fácil, né, a gente entender os conceitos ali olhando para casos reais. Tá? Então, bom trabalho. Qualquer dúvida, me chamem a qualquer momento.